E aí, meu povo, minha pova, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais uma questão? Bom, essa questão aqui, ela tem três excertos, né? Tem três textos. Um deles é um texto visual, A Persistência da Memória, do Salvador Dalí, um dos quadros mais famosos da história da arte, né? Aqui nós temos um trecho de um poema do Cassiano Ricardo. Ele é um poema lá, é um poeta lá da primeira fase do modernismo, certo? Da primeira fase do modernismo. E aí depois também você vai ter Marília de Dirceu do Tomás Antônio Gonzaga, que é um poeta do arcadismo, certo? Muito bem. E aí nós vimos aí que a gente vai ter que analisar essas três composições. A partir dos excertos e da imagem, verifica as afirmações. Bom, a primeira afirmação fala o seguinte, né? Os dois fragmentos de poemas tratam da passagem do tempo e em ambos, nos dois, existe o convite do eu lírico, reportando-se ao tema clássico do Carpe Diem. Ou seja, os dois vão convidar para o Carpe Diem, para esse tema. Ou seja, aproveitar o dia, aproveitar o momento, né? Aproveitar o momento. Bom, e aí, né, é fácil quando você tem conhecimento sobre as escolas literárias e você percebe o quê? Em primeiro lugar, Marília de Dirceu, arcadismo. Arcadismo tem como lema o Carpe Diem? Sim, ótimo. Né? Então você tem, né, nesse trecho aqui, havemos de esperar Marília Bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semelhante a graça. Nesse trecho aqui, né, nessa segunda estrofe, a gente percebe o lema do Carpe Diem, de aproveitar o momento, né? Aproveite-se o tempo, ou seja, o agora, o momento agora, o dia, né? Antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças, ou seja, a velhice. Então, aproveitar, né, o momento de agora. Vamos ver se há esse carpe diem aqui em Cassiano Ricardo? Diante de coisa tão doida, conservemo-nos serenos. Cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. Olha só, cada minuto de vida é mais, nunca é mais, é sempre menos. Olha o tom aqui, ó, pessimista, né? Olha o pessimismo muito grande em relação ao tempo. Desde o instante que se nasce, já se começa a morrer. Olha só, né? Esse pessimismo aqui, todo carregado, né? Ele indica o quê? Que não adianta nem aproveitar o agora, né? É uma constatação aqui do tão doloroso que é viver, do tão doloroso que é a passagem do tempo. Então, não há carpe diem aqui, né? Então, vamos voltar aqui, né? Ambos os fragmentos, eles reportam o tema clássico do carpe diem? Não, apenas do poema do Tomás Antônio Gonzaga, ok? 2. O tom pessimista do poema de Cassiano Ricardo também aparece no de Tomás Antônio Gonzaga, já que este afirma que a estrela sorte pode mudar e as glórias tardias chegam sem graça, vêm frias. Tem um tom pessimista aqui? Tem. Por quê? Ele fala para aproveitar o agora. Né? Você fala, isso é otimista, vamos aproveitar? Mas de onde que vem o tom pessimista? O tom pessimista vem no amanhã, né? No futuro. O futuro aqui, ó, ele vai representar essa ideia de pessimismo. Amanhã pode vir, por exemplo, a morte. Eu entendo aqui em alguns trechos, né, que ele está falando também de velhice, quando fala o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça, né, a beleza. Né? Ou seja, você fica velho, aí você não tem mais a mesma beleza, não tem mais a mesma força. Né? Ou seja, o tempo ele vai te roubar o melhor de você. Então, essa atitude é pessimista. Quantas pessoas você já viu assim, falando assim, na velhice eu acho bom, né? Eu tenho uma expectativa, por exemplo, de ser uma pessoa mais sábia, né? Tem pessoas que têm uma atitude otimista em relação à velhice. Vocês viram que eu custei achar, né? Desculpa aí quem é velho. Mas assim, eu também sou velho, viu? Tô falando disso de velhice, né? De ser um cara que entende dessa situação. Mas assim, a gente percebe que aí há esse tom pessimista em relação à velhice. Não é um tom otimista sobre o futuro, né? Então, realmente, a número 2,
A número 2 ela está correta. E a 3, que até agora a gente não falou da pintura, né, do quadro do Salvador Dalí. A marcação cronológica das horas se esvaindo, observável no quadro do Salvador Dalí. O quadro do Salvador Dalí, nós temos o quê? Relógios derretendo, né? Exceto esse daqui é o único que não está derretendo, né? Há mais 3 relógios derretendo aqui na imagem, né? Ou seja, representando, né, o tempo se esvaindo, indo de maneira bastante, né, abrupta, né? Ou seja, a passagem do tempo de uma maneira extremamente rápida, certo? Olha só. Voltando, né? A marcação cronológica das horas se esvaindo, observável no quadro Salvador Dalí, encontra ideia análoga no poema de Cassiano Ricardo quanto à inexorabilidade do tempo e existência humana. O que é uma coisa inexorável, né? É uma coisa inflexível. Inflexível, né? É uma coisa severa. Ele está dizendo o quê, pessoal? Que o tempo aqui ele é severo, né? Tipo assim, ele é metódico, racional. E a gente percebe o quê? Um quadro Salvador Dalí, não é racional, não é inflexível, ele é flexível, literalmente flexível, certo? E ele está falando que isso também ocorre no poema do Cassiano Ricardo. Aí a gente volta ao poema do Cassiano Ricardo, né? E aí ele fala que o instante nasce e já se começa a morrer, né? Esse trecho aqui, né, os últimos 2 versos, mostra que é o contrário, né? Que ele está falando aqui de um caráter flexível, da flexibilidade, né? Do caráter mutável, né? Diluído, né? Do tempo, né? Que é uma passagem, que é um tempo efêmero, da efemeridade do tempo. Efemeridade do tempo. O tempo transcorre muito rápido, você já nasce e já começa a morrer, né? Então, a ideia ela é análoga, mas não é de inexorabilidade do tempo. Não existe essa inflexibilidade, essa severidade no quadro Salvador Dalí, nem se encontra no Cassiano Ricardo, ok? Então, pelo que a gente percebeu, apenas a segunda está correta, então, resposta letra B, ok?